Meus amigos, o Fluminense tem perdas encaminhadas de jogadores e uma possibilidade de um retorno nessa janela de meio de ano, né, janela de transferências. Kevin Serna deve sair do Fluminense, o seu staff já está ali se movimentando há algum tempo, né, insatisfeito com as poucas oportunidades que o jogador tem tido no Fluminense, e há uma possibilidade, né, dele se transferir para o Atlético Nacional. A informação é do Vitor Lessa, do Jornada KTO. E a exigência do Fluminense para liberar o empréstimo do Serna para o Atlético Nacional é que o Atlético Nacional arque integralmente com os salários. Vamos ver se isso acontece. O fato é que o Serna é um jogador que alterna grandes momentos com grandes pichotadas, né? Às vezes ele tropeça na bola, às vezes é cheio de perna e às vezes faz jogadas sensacionais. Eu sou extremamente grato ao Serna, né, pelos 2 últimos gols do ano passado, né, que nos livraram do terror da Série B, né, e os gols foram do Serna. Então, muito obrigado, Serna, mas se você quer ir embora, quer estar na Colômbia para tentar uma vaga na seleção, é um direito que você tem. A possível chegada é de John Kennedy. Né? John Kennedy e seu staff reclamam muito de não ter oportunidades lá no Pachuca, né? E vem com bons olhos um retorno ao Fluminense. Renato Gaúcho quer, né, o John Kennedy no Fluminense, e a questão é apenas, né, que o Pachuca pagou uma grana e talvez o Fluminense tenha que restituí-lo. Né? Vamos ver também se o Pachuca vai exercer ou se não vai exercer a opção de compra. Né? Eu acho que não. Se não está sendo utilizado, o Pachuca não vai investir um dinheiro num jogador que ele não utiliza. Então, John Kennedy poderia voltar ao Fluminense, eu espero que com uma cabeça melhor, né? Espero que livre dos parças, né, que tanto mal fizeram a carreira dele. Hoje, John Kennedy poderia estar na Europa brilhando e o Fluminense ter ganho muita grana com ele. Né? Mas está no Pachuca e com a possibilidade de voltar ao Brasil. Então, moleque, cabeça no lugar, porque bola você tem. E a outra saída, essa é terrível. Né? O Wolverhampton também, segundo o Vitor Lessa, no Jornada KTO, deve fazer uma proposta de 15 milhões de euros a qualquer momento ao Fluminense. Segundo o Vitor, entre o clube, né, o Wolverhampton, e o Arias, o staff do Arias, não o Arias especificamente, ele acha que já está tudo certo. Né, e o Wolverhampton deve fazer uma proposta de 15 milhões. O problema disso tudo é que o Fluminense não tem os 100% dos direitos econômicos do jogador. Tem 50% e os outros 50% pertencem ao Patriotas da Colômbia. Que nome ridículo, né? Puta que pariu. Mas enfim, pertence ao Patriotas da Colômbia. Né? E o Fluminense vai tentar uma redução desse valor, né, que cabe ao Patriotas, e vai tentar, segundo eu ouvi por aí um passarinho cantar, vai tentar ficar com 70 milhões caso o Wolverhampton não aceite o aumento do valor, né, que o Fluminense vai fazer na contraproposta. Lembrando que o Arias tem 28 anos e tem um sonho de jogar na Europa. Então, eu não vou brigar com o sonho de ninguém, cara. Eu vou ser eternamente grato ao Arias. O Arias é um ídolo que eu tenho para todo sempre. Né? Para mim, o resto da minha vida, eu vou dizer que o Arias é um dos grandes ídolos. Ele está na mesma prateleira para mim, tá? De Fred, de Romerito, de Assis, de Edinho, de Rivelino, né, que foram os caras que eu vi jogar no Fluminense. O Rivelino bem pouquinho, mas os outros eu vi bastante jogar. O Paulo Vitor, que é um ídolo que eu tenho, né, eterno, ele está nessa mesma prateleira. Então é um sonho que ele tem jogar na Europa, é um acordo que se tem com o Fluminense, inclusive em contrato, né, que se chegasse uma proposta da Europa, o Fluminense não é obrigado a aceitar, mas é obrigado a negociar, né, e ouvir a palavra do jogador. Né? Então eu acho que ele tem vontade de ir para o Wolverhampton, eu acho que ele vai para o Wolverhampton, e o choro dele, eu coloquei isso no Twitter no exato momento em que o Arias dava entrevista para a Bárbara Coelho aos prantos, e aquele choro era um misto de frustração por não ter chegado à final da Copa do Mundo, né, que era uma coisa que ele não tinha prometido, mas tinha colocado como objetivo para ele e para a torcida, mas também como uma possível despedida. Se eu estiver certo, já está tudo certo entre Arias, Wolverhampton e Fluminense, e vai faltar só anunciar a qualquer momento a partida do nosso Pelezinho para a Inglaterra. Eu desejo toda a felicidade do mundo a você, Arias.
Você é um ídolo, repito, eterno, e tem que ser feliz. E o Fluminense tem que buscar uma recomposição. Uma reposição à altura vai ser difícil pra caramba, porque o Arias é o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador das Américas e um dos melhores jogadores do mundo nesse momento, né? E muito medo do que Mário Bittencourt vai fazer para repor a saída do Arias. Apesar de uma possível saída, provável saída do Arias, vai abrir 1,5 milhão, né, na folha salarial do Fluminense. Com a saída do Serna, a chegada do John Kennedy, acredito que fique no elas por elas. Então o Fluminense vai ter 1,5 milhão, mais valores de premiação, mais o valor que vai receber pela venda do Arias para contratar alguém que reponha minimamente com qualidade. Meu medo é vir um outro Soteldo, um outro Canóbio, embora eu ache o Canóbio útil, bem útil, mais que o Soteldo, né? Dar 30 milhões no Soteldo é uma aberração, mas o meu medo é vir um Soteldo, um Casares, né? E eu não falo exatamente esses jogadores, até porque o Soteldo já está no Fluminense, mas desse nível, né? Um Caio Paulista da vida, um Cris Silva da vida, né? Um Bobadilha, um Abel Hernandes da vida, um Marrone da vida. Esse é o meu medo, né? Porque de futebol o senhor Mário Bittencourt não entende absolutamente nada e o scout do Fluminense acerta muito pouco. Acertou com o Arias, né, quando contratou o Arias, mas acerta muito pouco. Então é isso, tricolores, depois de uma grande campanha, de um orgulho imenso, né, a notícia ruim da provável, quase certa saída de John Arias, a saída também do Serna e a possível chegada, retorno de John Kennedy. Um grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.